Agora sim, convido Adolfo Mendonça Júnior para prestar sua homenagem a José Marques Garcia. Prezados congressistas, bom dia. A nossa alegria é muito grande ao participar desse 15º Congresso Estadual de Espiritismo, lembrando a figura de um personagem muito importante da história do espiritismo brasileiro, especialmente para nós, aqui da terra das Três Colinas, José Marques Garcia. José Marques Garcia, um personagem da nossa história que realizou tantas obras, que fez um trabalho assistencial, que viveu o Evangelho de Jesus, um homem que em seu tempo, em sua época, ficou marcado nas fileiras do espiritismo brasileiro. Enquanto os meninos vão preparando o trabalho que fizemos em PPS, gostaríamos de falar que o espiritismo em Franca hoje, uma cidade cujo o professor Jefferson Bettarello fez defendendo uma tese de mestrado na PUC, em São Paulo, aponta a cidade como uma referência em termos de movimento federativo. Uma tese de mestrado que, inclusive, foi publicada em livro e que o livro encontra à disposição na livraria da USE. Então, um movimento que hoje tem 7% de espíritas, de acordo com o censo de 2000 do IBGE, uma cidade com mais de 80 centros espíritas, levando em consideração o número de habitantes, a quantidade de casas espíritas e do trabalho assistencial, é realmente um trabalho significativo que começou com ele, José Marques Garcia. Agora sim, podemos observar a sua imagem, sua figura, sereno. Vamos pedir, inclusive, magro, alto, chapéu inseparável, passo tranquilo, mas determinado. É assim que nós definimos, sob o ponto de vista da sua expressão, o José Marques Garcia. Por favor. Ele nasceu no dia 12 de maio. Então, agora, no mês de maio, nós estamos antecipando a comemoração do seu aniversário, na verdade. Nasceu no dia 12 de maio, em Santana dos Olhos d'Água, a atual cidade de Ipuã. E que, para nossa alegria, essa cidade se faz representar aqui no Congresso. Então, tem uma caravana de Ipuã aqui presente, para nós é motivo de muita alegria. É uma cidade que fica próxima de Franca, a uns 70 quilômetros aproximadamente. Então, José Marques Garcia, na sua infância, era candeeiro, ou seja, ele andava à frente do carro de boi. E nessa caminhada, ajudando seu pai, de família muito simples, de educação católica, José Marques Garcia, depois da sua juventude, da sua adolescência, ele se casou com uma francana, carinhosamente nós chamamos ela de Dona Mariquinha, né? E foi morar em Ipuã, perdão, em Nuporanga, também uma cidade aqui próxima. E no Nuporanga ele trabalhava como comerciante de gado leiteiro. Mas numa crise no setor leiteiro, ele veio para Franca por volta de 1901. E aqui em Franca, ele se encontrou alguns amigos, fez amizade com algumas pessoas que faziam reuniões em casas familiares, o que era muito comum no início da história do espiritismo, as reuniões familiares. Então ele não é o primeiro espírita da cidade, mas certamente que fez um trabalho muito importante, porque era médium. Então ele sonhava com uma figura, com um senhor, um varão de branco. Ele não entendia muito bem esses encontros, essas visões. E ao conhecer o Espiritismo, ao estudar o Espiritismo, ele passou a entender que se tratava do seu guardião, do seu espírito mentor.
E a partir do contato com esse espírito, e também do contato com a doutrina espírita, ele que sempre era um homem de bem, ele passa então a levar os doentes mentais para a sua casa. Uma curiosidade, naquela época, essas pessoas portadoras de necessidades especiais ou de doenças mentais, elas não eram tratadas nos hospitais da cidade. Ficavam na rua. À noite, dormiam na delegacia de polícia. Mas durante o dia elas ficavam perambulando pela cidade. Então, muitos desses doentes mentais, ele levava para sua casa, cuidava deles. Inclusive, tem até a história de um menino, o Dlendlen, que ele andava por uma das ruas da cidade, e aí esse menino estava literalmente sendo apedrejado. E uma das pedras acertou o seu supercílio. E ele pega e fala que essa foi a pedrada que fez com que ele tivesse consciência da importância do trabalho na área assistencial. Então, ele funda um asilo, onde essas pessoas ficavam. Essas pessoas que não tinham onde morar, renegadas pela família, renegadas pela sociedade. E mais tarde se transformou no Hospital Allan Kardec. É o segundo hospital espírita na área da psiquiatria. O hospital que nos dias de hoje, além das atividades, como uma importante instituição na área da saúde, é também uma instituição espírita, com reuniões públicas, com reuniões mediúnicas, com tratamento aos doentes. Nós tivemos na nossa infância a oportunidade de participar de algumas das reuniões com os doentes, onde fazíamos a leitura do Evangelho, acompanhando um outro personagem que também será homenageado, o Dr. Agnello Morato. Então, daí o nosso contato com José Marques Garcia. E também através das nossas evangelizadoras, que nas aulas de evangelização nos ensinaram a amar essa figura. Ele que amava as crianças. No Hospital Allan Kardec, naquela época, como a cidade não tinha muitos atrativos do ponto de vista cultural, era lá no hospital que tinham as apresentações artísticas. As crianças se apresentavam aos doentes. E sempre ele estava presente, apoiando as crianças, abraçando as crianças. E daí nós chamarmos carinhosamente de vô Marques, José Marques Garcia. Pode avançar, por favor? Um personagem muito importante. Pode avançar, na música. Inclusive, na nossa infância, nas aulas de evangelização, era muito comum nos anos 70, no início dos anos 70, final dos anos 60, as canções, como aquele hino da alegria cristã, do Leopoldo Machado. E o doutor Agnello Morato também fez uma música, um hino, e que nós vamos apresentar para vocês uma parte, né, deste hino, que é uma singela homenagem a José Marques Garcia. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembrança, a nova era é uma vida, uma lição espargida para o fanal da esperança. Franca sente sua história no ensino de uma virtude, pois a casa de saúde mostra Jesus numa glória. Marques Garcia foi forte no ideal do espiritismo, nos versos desse idealismo teve rumo à sua sorte. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos
nos acordes da oração. Nesta hora de lembrança, a nova era é uma vida, uma lição espargida para o fanal da esperança. José Marques Garcia. Ele fundou o primeiro centro espírita da cidade, o Centro Espírita Esperança e Fé, no ano de 1904. Fundou também o Hospital Allan Kardec e fundou também o jornal Nova Era, um ícone do espiritismo. Nós temos a ele tanto carinho e oferecemos essa singela homenagem. A terra de José Marques Garcia sauda a todos vocês, congressistas, do nosso 15º Congresso Estadual de Espiritismo. Sejam bem-vindos à terra de José Marques Garcia.